fechar o ano de 2025, João Miguel Tavares considera que o melhor do ano foi a esperança de paz para o Médio Oriente. Ricardo Araújo Pereira, à distância, está convencido de que o deslumbramento saloio com a inteligência artificial foi o pior que aconteceu no mundo. E Pedro Mexia elege como figura do ano Trump, o sintomático. Está reunido para uma emissão de balanço do ano, o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no rescaldo da consoada, com o bacalhau já digerido, com as prendas já desembrulhadas. Recebeu bons presentes, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, como sabe, o melhor presente para mim é a celebração em família do nascimento do nosso Salvador, que ocorre daqui a um mês, no dia 25 de janeiro, que é a data em que nasceu Eusébio da Silva Ferreira, e é para essa celebração que o Natal constitui um ensaio geral importante. Isso é blasfémia, não? Não. Dava jeito que ressuscitasse. Era isso. Pois dava. Muito jeito. Gosta mais do Natal ou da passagem de ano, João Miguel Tavares? Eu sou um homem de família, não é? E com uma família alargada, portanto, evidentemente, gosto mais da passagem de ano, porque o Natal é demasiado confuso. Não, mas não é nada. Eu gosto muito mais do Natal. A passagem de ano faço questão de, enfim, dá-se as badaladas e comem-se umas... Soou mal. Comem-se o que é que aquilo se come? Umas passazinhas. Rabanadas? Não, rabanadas não, que isso faz mal ao colesterol. E depois é só umas passazitas e depois não vou faz fazer bem ao colesterol. Eu tinha 16 anos e 17 anos e já testava as passagens de ano, porque achava que era aquela altura do ano em que nós tínhamos que ser profundamente felizes. Que é uma coisa que me aborrece, porque eu sou feliz durante o ano inteiro, portanto recuso-me a ser apenas durante a passagem Imagina quem não é, portanto ainda é pior. E o Pedro Mexia já começou a ressacar com a falta de debates presidenciais? Sim, no primeiro dia faltaram-me insinuações, no segundo gritaria, no terceiro fotocópias de manchetes e já estou... Viu-os todos? Já estou... Acho que só não vi um. Acabou em grande. Acabou em grande com o moderador ausente. Em grande também não é piada. Teve muito bem já. Vocês embirram com o José Alberto Carvalho nas alturas em que ele está melhor. Não estou nada a embirrar com o José Alberto Carvalho. Teve muito bem. Estou só a dizer que se falou 16 minutos sobre o mesmo assunto. Que é um assunto bastante importante. Eu, pelos vistos, fui o único que apreciei aquele debate bravo. O Almirante, eu desconfio que ele venha a servir para pouca coisa e eu tenho criticado bastante, mas pelo menos naquele debate ele teve bem porque falou de um assunto bastante importante e folgo em saber que ele esteja em cima da mesa. O Ricardo conseguiu vê-lo aí à distância, ver o último debate, aquele final fiérico. Sim, ainda estava aí, Carlos. Vi com muita atenção e gostei muito. Por exemplo, Marcos Mendes, ele tem uma estratégia que é cada vez que o adversário está a dizer alguma coisa que não lhe interessa, ou se quer alguma coisa, ele diz não, e depois começa a corrigir. Mas houve imensos, por acaso não contei quantas vezes é que ele fez, mas gostei de ver. Bom, antes de nos dedicarmos ao balanço do ano, que vai dominar esta emissão, vale a pena talvez olharmos brevemente a semana política, uma semana marcada pela decisão judicial de obrigar o Chega a retirar os cartazes considerados ofensivos para a comunidade cigana. As reações à decisão estiveram à altura das suas expectativas, Ricardo? Acho que sim, as reações foram o melhor disto. Para já, a decisão ainda não transitou em julgado. É importante não esquecer isso. Vai haver recurso e tal. É claro Mas que a decisão era de caráter imediato e, portanto, tinham que ser tirados os cartazes logo no dia seguinte. Isso não aconteceu. Era isso que eu ia dizer.
contra a sua vontade, André Ventura vai ter de cumprir a lei, que é a ordem, acatar a ordem do tribunal, embora possa recorrer, e vamos aguardar pelo recurso. Mas a questão é, eu acho que era giro nós fazermos a resenha do que as pessoas acham que o cartaz diz. Ainda não chegámos a acordo sobre o que é que o cartaz diz, também não chegámos a acordo sobre o que o tribunal disse. Por exemplo, há pessoas que acham que o cartaz enuncia um facto apenas, por uma razão qualquer. O Chega, o André Ventura, lembrou-se de enunciar factos. Isto não é o Bangladesh, significa, geograficamente, nós estamos num ponto do globo que não é o Bangladesh. E os ciganos têm de cumprir a lei. Por acaso foram os ciganos. Podia ter sido outro grupo qualquer. Mas, portanto, a primeira coisa é não sabermos bem o que é que o cartaz diz. Não conseguimos concordar nisso. E também não conseguimos concordar sobre o que é que o tribunal disse. Porque o André Ventura disse que o Tribunal diz é que, afinal, os ciganos não têm de cumprir a lei. E não é nada disso que o Tribunal diz. O Tribunal não se pronunciou sobre se os ciganos têm ou não têm de cumprir a lei. Entretanto, pelos vistos, o resultado disto vai ser a vitória do Ventura à primeira volta. No dia 18 de janeiro, disse um senhor que é deputado do Chega, Bruno Nunes, que parece o imperador Ming. Que impacto é que pode ter nas presidenciais esta decisão judicial, João Miguel Tavares, do seu ponto de vista? Nenhum. Não me parece que isto vá ter grande impacto nas presidenciais, francamente. É evidente que Ventura aproveita todos os episódios para alimentar a sua candidatura e para aparecer um bocadinho mais na televisão. E isso resulta, mas também resulta dos próprios debates, que não é por acaso que os debates em que André Ventura entra são os mais vistos e os que têm mais audiência. Portanto, há um lado ali de divertimento naquele seu exercício da atividade política. Mas não me parece que isto vá causar um grande impacto, francamente. Admito que esta decisão possa servir como jurisprudência para situações futuras, Pedro Mexia, a decisão do Tribunal? Sim, eu acho que... Eu diria que até já serve, porque, ou melhor, diria até que já existe, no sentido em que uma referência específica... Eu sou muito liberal nas coisas que se podem dizer numa campanha eleitoral e num cartaz eleitoral. Acho que pode dizer coisas agressivas e radicais e não sei o quê. Agora, a especificação de um grupo étnico é gelo muito fino, não é? É singularizar um grupo de pessoas pela pertença ao grupo. Não é dizer o Salgado não sei quantos, ou os Sócrates não sei o quê. É os ciganos, portanto, essa massa de pessoas que, segundo aquele cartaz, são todas iguais e, portanto, todas potencialmente criminosas, se não realmente criminosas. Isso não parece-me um mau princípio e espero que faça jurisprudência, como tu dizes. Ora bem, esta é uma emissão especial, como já foi dito, desta vez sem ministérios, tratando-se da última emissão de 2025. Vamos fazer um balanço do ano, com a escolha inevitável do melhor, do pior e da figura do ano, para cada um dos ministros, desta vez sem pasta, o melhor, o pior e a figura do ano, mas não necessariamente por esta ordem. Começamos, por exemplo, com a figura do ano para o Pedro Mexia. Trump, o sintomático. Sintoma de quê, Pedro Mexia? É sintomático do clima em que vivemos, em que todas aquelas coisas que pareciam da ordem da caricatura, da hipótese grotesca, etc., são o novo normal. Toda a gente sabe a história de que no episódio era dos Simpsons? Em que adivinhavam que Donald Trump podia vir ser... Que sim, era nos Simpsons. Coisa absurda, num episódio antigo e tal. E era Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E só para falar, não vou fazer um historial de Donald Trump, até porque só temos uma hora, mas só na última semana, ou nas últimas 2 semanas, houve o centro Kennedy, para se chamar Trump Kennedy, com o Trump por cima, claro, aquela inauguração da galeria de retratos presidenciais com comentários grotescos sobre os ex-presidentes. Há mais tempo tinha havido o Trump a dizer que, ao contrário da viúva do Charlie Kirk, não perdoava os seus inimigos, e agora esta declaração absolutamente repugnante quando foi assassinado o Rob Reiner pelo filho, quando ele disse que o Rob Reiner morreu de ódio a ele, Trump, quando a gente sabia perfeitamente que ele tinha sido assassinado. Mas Trump está
liderar o nosso tempo e a moldá-lo, ou é sintomático de qualquer coisa que existia, independentemente É sintomático dele? De uma coisa. Eu não sou, embora não seja um grande entusiasta, como toda a gente sabe, das redes sociais, mas houve uma coisa nas redes sociais que aconteceu que foi, e eu notei isso muito na altura, no começo, que foi uma espécie de libertação da linguagem no mau sentido da palavra, ou seja, das pessoas que passaram a falar no espaço público como falavam em privado. E eu não tenho nada com que as pessoas falem em privado, que digam as coisas mais abnormes. O espaço público tem regras diferentes. E, portanto, quando se diz que uma pessoa assassinada, ele morreu porque me odiava, quando a morte, evidentemente, não teve absolutamente nada a ver com Trump nem com política, é um filho toxicodependente que matou os pais à facada, isso mostra que a questão não é só o trumpismo como sintoma dos problemas da globalização ou da imigração, mas é também um discurso público que permite isto. Nós não conseguimos imaginar nenhum presidente, mesmo aqueles presidentes que nós detestamos, e que alguns tinham conversas destas em privado, sei lá, o Nixon em privado era bastante desagradável, mas quando ligavam uma câmara não diziam certas coisas. E eu acho que isso pode ser... Vocês podem dizer, bom, isso é apenas uma questão formal, é apenas uma questão de maneiras. Não é, porque isto é ódio, isto não deixa de ser ódio. Uma pessoa mostrar desprezo perante uma pessoa que morreu, que foi assassinada por um filho, é uma coisa lamentável. E, portanto, eu acho que ele é um sintoma do que já existia, mas também um exemplo, porque quando o sintoma vem de cima, o sintoma é também uma causa do que acontece e desse tal novo normal. O que é que considera mais significativo, Ricardo Araújo Pereira, no modo como o mundo mudou desde que Trump tomou posse para este segundo mandato? A renomeação de coisas é interessante, não é? Do Golfo do México, agora o Centro Kennedy passar a chamar-se Trump Kennedy, mas são coisas pequenas, até porque quando ele descobrir que o país dele se chama como se chama por causa de um italiano, é possível que ele queira mudar o nome para Trump América, acrescentar o seu nome também ao nome do país. Mas o mais significativo, acho eu, foi não exatamente aquilo que o Trump foi fazendo ou não fazendo, como, por exemplo, a promessa de eu chego lá e acabo com a guerra em 24 horas, mas coisas como, por exemplo, o que era bom era a Anschluss do Canadá, eu sei que talvez já não se lembrem disso, porque entretanto ele diz coisas, depois passa tempo e já não, as pessoas não se lembram. Ou, por exemplo, se calhar vou comprar a Groenlândia. E o mais interessante nisso talvez seja a reação dos fãs, que é exatamente a anexação do Canadá. Exatamente, é muito sensato. Comprar a Groenlândia, com certeza. Entretanto, ou seja, os fãs vão muito contentes, dizer exato, boa, excelente ideia, é ótimo, e depois as coisas vão esmorecendo, não é? Porque ele inventa outra coisa a seguir, e já ninguém se lembra da anexação do Canadá, nem da aquisição da Groenlândia, mas também não interessa muito. Vê alguma coisa de bom, João Miguel Tavares, no modo como Trump tem exercido o poder desde janeiro deste ano, ou o que prevalece é absolutamente a nota negativa? Quer dizer, o que prevalece é sem dúvida a nota negativa por tudo aquilo que foi dito aqui. Há pequenos gestos simbólicos inacreditáveis, quer dizer, seja a mensagem após a morte do Rob Bryan, seja mesmo a questão do Trump Kennedy Center, é uma coisa absolutamente chocante. É como se o tamanho do ego dele fosse algo totalmente incontrolável em permanência. E esse narcisismo descabelado faz mal a tudo. Faz mal ao mundo, como faz mal nas relações pessoais. O narcisismo descontrolado nunca fez bem a coisíssima nenhuma. E isso é claramente negativo. É possível encontrar aspectos positivos. Um deles nós iremos falar a seguir, que é a questão do Médio Oriente. Há um outro aspecto para o qual eu já tentei chamar aqui a atenção, embora ele tenha que ser formulado com algum cuidado, porque aquilo que eu vou dizer parece confundir-se com um apoio a qualquer coisa que ele faz. Não se trata de apoiar, porque eu acho que, em última análise, as consequências são negativas, mas esta capacidade de exercer o poder de forma executiva, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam,
Evidentemente que as coisas que acontecem muitas vezes são péssimas. Mas esta sensação de que há alguém que governa e consegue fazer que as coisas aconteçam, ainda que seja destruir uma das aulas da Casa Branca para fazer um salão de baile que ele acha realmente necessário, esta sensação eu acho que as pessoas precisam dela. Nós vivemos... Bom, mas não com um bypass do Congresso, como ele às vezes faz. Quer dizer... Ele tem de tomar decisões que competem ao Congresso. Sim, e aí o Congresso que se queixe, não é? Eles já são meninos adultos. Não é esse o ponto. Mas nós não podemos viver em democracias... A separação de poderes é o ponto, João. Sim, mas Sim, Pedro, mas isso todos nós sabemos e que isso tem que ser mantido. O meu ponto é um outro, que é esse que eu estou a trazer para cima da mesa. Não precisas de vir com as objeções... essas objeções são problemáticas e nós estamos a falar delas. Só estava a lembrá-lo que algumas das decisões dele não são decisões legítimas. Mas eu estou a tentar... Mas isso a gente já sabe. O que eu te estou a tentar é sublinhar uma coisa que muitas vezes não é sublinhado, que é nós não podemos viver em democracia com uma sensação de paralisia ao ponto do poder executivo não executar nada. E Trump dá essa sensação de que eu consigo que as coisas sejam feitas. E é bom que essa sensação prevaleça na era pós-Trump. Idealmente, com presidentes que tomam boas decisões e decisões moderadas. Mas a sensação de fazer é fundamental. Nem de propósito, Trump, a figura do ano para o Pedro Mexia, é também protagonista na escolha do João Miguel Tavares para o que de melhor fica de 2025. Escolhe nesse capítulo aquilo que considera ser uma esperança para o Médio Oriente. Esperança de paz efetiva ou esperança de suspensão temporária dos conflitos latentes? Pode ser. Quer dizer, em última análise pode correr tudo mal. Isso não há dúvida. Aliás, é sempre o mais provável no Médio Oriente. Mas existe uma hipótese que as coisas, como diria Rubén Amorim, isso correr bem. E essa hipótese de isso correr bem, que é claro que é um correr bem modesto, não é que aquilo se vá transformar num novo paraíso. Mas, não é a Riviera do Médio Oriente? Mas claro, lá está, entre a caricatura da Riviera do Médio Oriente ou uma espécie de discurso apocalíptico em permanência, não é? Pode haver um meio termo. E esse meio termo, a meu ver, há alguma possibilidade que se abre aqui, também porque no Médio Oriente, isto não tem só a ver com Trump, no Médio Oriente parece haver novos regimes que estão realmente interessados numa pacificação e em conseguir conviver com Israel. Isso é positivo. Que virtudes vê Ricardo Araújo Pereira na chamada diplomacia pela força que está a ser levada a cabo pela administração de Trump? Não sei se é, eu percebo o nome, mas talvez, não sei se não é a diplomacia que primeiro cheira para ver onde está a força e depois então atua. Por exemplo, não temos tido notícias assim especialmente animadoras sobre o chamado cessar-fogo em Gaza, não é? E mesmo na questão da Rússia, primeiro, quer dizer, na verdade é difícil criticá-lo relativamente à Rússia porque ele já teve todas as posições. As pessoas que acham, por exemplo, que Zelensky se veste mal, tem ali um representante, que ele já assinalou isso. Por outro lado, as pessoas que acham que são fartas do Putin e que ele é um proto-ditador ou até um ditador que abusa da força, também já viram essa posição manifestada por Donald Trump numa semana qualquer, e agora, depois ele disse ao Zelensky, não, afinal já vai ganhar, não se preocupe, estamos consigo, e agora já vai ganhar porque vai ceder em 3 ou 4 questões fundamentais do Putin, e por isso, quer dizer, eu assim também obtenho a paz. O Médio Oriente parece-lhe estabilizado ou em modo de pausa apenas, Pedro Mexia? Nem sequer propriamente em modo de pausa. Eu acho que é muito difícil saber o que vai acontecer. A única coisa com que eu concordo, com o que o João Miguel Tavares disse, foi a questão de haver Estados da região que parecem ter uma posição um pouco diferente. Isso acho que é um avanço. Agora, por exemplo, mesmo o que segue ao reconhecimento da Palestina, por exemplo, por parte de muitos países europeus e não só, e sobretudo não europeus, mas os europeus agora em força nos últimos meses, a Palestina está dividida não só territorialmente, como por duas autoridades. A autoridade palestiniana, agora em Gaza já não há autoridade nenhuma, porque está destruída, mas que que antes desta guerra que se detestavam. Portanto, não há propriamente um interlocutor, há vários interlocutores com uma distância territorial entre eles. Não sei que idade tem o senhor Abbas, mas deve ter 120 em cada perna.
portanto, não vejo. Há algumas coisas positivas, por exemplo, deixarem cair a extraordinária ideia de ser o Tony Blair uma espécie de vice-rei, tendo em conta que os problemas na região têm alguma coisa a ver com decisões britânicas de há umas décadas. Talvez não fosse boa ideia nomear nem um inglês que apoiou as guerras no Médio Oriente todas dos americanos. Está anotado aquilo que o João Miguel Tavares considera o aspecto mais positivo do ano de 2025, a esperança no Médio Oriente. Agora passamos do positivo ao negativo com o Ricardo Araújo Pereira a explicar e a explorar também porque é que entende que o pior do ano, vou citá-lo, é o deslumbramento saloio com a inteligência artificial. Por achar que a inteligência artificial não tem as virtudes que lhe são atribuídas ou por considerar que tem mais efeitos nefastos do que positivos, Ricardo? Tem vários efeitos, eu não sei exatamente quantificar os positivos e os negativos, mas nos média tradicionais isso acontece com muita frequência. Já tinha acontecido com as redes sociais. Eu recordo que as redes sociais não eram apenas uma giga-joga tecnológica nova que punha as pessoas em contacto. Por exemplo, quando o Facebook, e eu agora estou a encontrar o meu colega do 8º ano com o qual não falo há tanto tempo. E de repente as pessoas descobriram que se calhar havia uma razão para eu não falar há tanto tempo aqui com o Vitor. Mas sim, senhor, tem coisas positivas, não há dúvida. E agora, aqui nisto das redes sociais, eu recordo que não eram apenas um avanço tecnológico, era uma força para o bem com B grande, para a democracia, para o reforço da democracia. Capaz de ter sido uma análise precipitada. E agora, com isto da inteligência artificial, ocorre a mesma coisa. Houve jornais, isto por acaso, para ser justo, isto foi ainda no final de 2024, não foi já em 2025, mas houve um jornal que escreveu o seguinte, e isto aconteceu várias vezes, eu estou só a falar deste episódio porque lhe achei graça. O jornal disse o seguinte: pedimos ao ChatGPT para nos fazer um questionário de Proust, mas estava demasiado próximo do original. Por isso dissemos-lhe, faz um mais divertido. E o resultado foi este. E pronto, e apresentaram esse questionário de Proust e disseram às pessoas para responder àquelas perguntas. Como leitor, eu pensei, e porquê é que isto me interessa? Eu também tenho acesso ao ChatGPT, se eu quiser, eu também faço. Faz aí um dicionário de Proust. Não, é uma espécie de capitulação. Eu usei deslumbramento saloio, que é uma coisa mesmo muito bizarra. Ou apareceu, só para dar 2 exemplos, apareceu uma notícia também nos médias tradicionais. A notícia falava sobre já não sei o quê, e no final dizia assim, a própria notícia dizia, se quiser posso-lhe escrever isto em formato de notícia, ou seja, revelando que aquilo tinha sido uma coisa encomendada ao ChatGPT e o jornalista ou a pessoa que estava a fazer aquilo nem sequer teve o cuidado de, ao fazer, copiar, colar, excluir aquela parte final para não revelar que aquilo tinha sido feito pelo ChatGPT. Mas seria mais interessante, seria interessante pedir ao ChatGPT que publicasse um livro em 7 volumes sobre o desejo, o ciúme e a memória. Exatamente, era giro. E depois alinhar tudo nesta espécie de... Vou usar a palavra bolha, não é? Que é sempre assim. É sempre, pelos vistos, nós agora vivemos nesta vida. Que é, olha uma bolha, este é um entusiasmo enorme, não sei o quê, vamos pôr todo o nosso dinheiro aqui. Estoura a bolha. Vamos então criar aqui alguma regulação para evitar que bolhas deste tipo voltem a suceder. E nisto aparece outra bolha, e assim sucessivamente. Em princípio, estamos a meio desta bolha. Acompanha o ceticismo do Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares, ou isto é uma versão um bocadinho caricatural do que é a inteligência artificial? Não, ele caricatura um bocado, sim, mas eu acompanho. Mas eu acrescento, não é só o deslumbramento saloio, há também um apocalipse saloio. Porque a acompanhar existe também um discurso que isto é o fim da humanidade e a saloice é tão grande ou ainda maior do que a parte do deslumbramento. Uma série, o Apocalipse Saloio. Sim. A maior parte dos apocalipses também são bastante saloios. Ver a revolução tecnológica era o fim do mundo do Ribatejo? Não é no Ribatejo, é em Mafra. Ver a revolução tecnológica em curso com otimismo ou pessimismo, Pedro Mexia?
Desculpa lá, como é que foi a formulação? Se esta revolução tecnológica... Pensava se era o fim do mundo. É que eu pensei que me tinhas perguntado sobre o fim do mundo. Partindo do princípio que aceitam a formulação revolução tecnológica. Sim. Porque, pelo que disse o Ricardo, isto não é revolução nenhuma. Eu não sou um ludita, mas não sou um deslumbrado. Isto é, acho que não só não sou contra a tecnologia, como nem sequer percebo o que é que quer dizer ser contra a tecnologia, não é? A tecnologia deu-nos algumas das coisas que eu mais prezo, como o livro e o cinema. Portanto, isso são tecnologias. Convém lembrar que tudo isso nasce de tecnologias. E, portanto, há desafios enormes no campo daquele que já muitas pessoas estão a experimentar, no campo do jornalismo, no campo do ensino, no campo daquilo que pode tirar emprego humano. E isso tem que ser, evidentemente, regulado e monitorizado. Mas não creio que seja o fim do mundo. Isso não creio. Agora, esse deslumbramento de que com isto é que as pessoas vão finalmente, sei lá, ser o que serem, mas vai ser um upgrade na humanidade. Isso não acredito nisso. Está escolhido o pior de 2025 para o Ricardo Araújo Pereira. Para o Pedro Mexia, o pior foram os neoliberalismos. Está a referir-se ao já falado de Trump e Companhia Limitada. Não, isso sim, mas e não só são iliberalismos de esquerda e direita, isto é sobre aquilo sobre que eu tenho falado aqui, que tenho escrito mais vezes. Eu claramente escrevo sobre política agora, mas tenho escrito sobre isso. Mas parece estar em curso a formação de uma internacional iliberal. Mas há duas internacionais iliberais, que há o iliberalismo do autoritarismo proteccionista, xenófobo, e há os iliberalismos que agora estão claudicantes dos cancelamentos do policiamento da linguagem, etc. São duas formas de iliberalismo. Portanto, que marcaram, aliás, o momento particularmente patológico da esquerda e da direita nos últimos 2 tempos. Dir-se-á, isso é mais determinante à direita do que à esquerda, porque mais líderes de direita surgiram nestes anos. Isso é verdade. Isso é comprovado. E também é comprovado que, nós falámos aqui na altura da eleição do Mayor de Nova Iorque, que o iliberalismo, em algumas áreas da esquerda, tem suscitado uma rejeição dos eleitores. Vimos, por exemplo, que os candidatos democratas que propunham certas coisas demasiado, chamemos-lhe progressistas, eu acho que nem sequer essa é a palavra, foram derrotados, não foram eleitos em vários círculos, e, portanto, eu espero que o iliberalismo ainda vai piorar antes de melhorar. Mas assim como à esquerda parece ter havido um pico e que agora que se está a descer, porque é preciso ter votos e as pessoas não embarcam em discussões delirantes, ou embarcam algumas, não é? E também, neste momento, nós temos um eixo Orban, Trump, Milley, que vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. O Trump ainda tem uns anos, mas o Milley neste momento está em alta do ponto de vista do apoio até parlamentar que tem. O Orban vai ter eleições, vamos ver o que é que vai acontecer, mas certamente que eu não vou ter saudades desta última década, quer na evolução da esquerda, quer da direita. Considera, Ricardo Araújo Pereira, que Portugal está bem sintonizado com estas tendências em curso na política internacional? É possível, Carlos. Não sei se a resposta não é aquele clássico sim e não. Está bem sintonizado porque tem representantes desta internacional nacionalista. Mal porque os planos para os juntar num grandioso evento falharam. Eu não sei se lembram, mas em 2023 o Chega prometeu... Celebraram-se em maio... Celebrou-se em maio a passagem dos 2 anos dessa iniciativa. Celebrou-se, quer dizer, eu celebrei em casa, numa semana privada. Mas o Chega, em 2023, prometeu... aliás, o site do Chega ainda tem a informação lá. Diz que é a Cimeira Mundial das Direitas, dias 13 e 14 de maio,
diz lá que o Ventura fará o discurso de abertura no sábado às 16 horas e depois irá encerrar no domingo. Portanto, era 13 e 14 de maio, as direitas todas, o Orban, o Trump, o Bolsonaro, o Salvini, toda a gente vinha a Portugal. Depois, de repente, o Ventura fez uma declaração a dizer: o Chega terá de suspender e reagendar para a data posterior a Cimeira Mundial das Direitas, que estava prevista para os dias 13 e 14 de maio, e até hoje ainda não foi reagendada, tem sido adiada. É um milagre, que não se produziu, não é? A Mãe de Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, vir a Portugal, do que ser organizada a Cimeira Mundial das Direitas. Vê isto que está a acontecer como mudança de paradigma ou como um epifenómeno, João Miguel Tavares? Na longa história da humanidade, tudo tende a ser epifenómenos, não é? Do ponto de vista cósmico. Sim. Somos sempre a questão, nós, ao longo do século XX, fomos tão marcados por aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que existe uma tendência que eu acho que é relativamente compreensível de nós, cada vez que vemos uma ascensão da extrema-direita, acharmos que ela vai acabar num senhor com um bigodinho ridículo aos gritos e a invadir países. Mas é possível... Na fase do cabelo ridículo agora. Sim, mas é possível que isso não seja assim. Se não for assim, menos mal. Ou seja, a minha esperança para esta ascensão dos radicalismos é não só ser um epifenómeno que há de passar, como passaram também os radicalismos de extrema-esquerda, mas eles poderem ser incorporados pela democracia. A democracia parece que é um regime muito frágil, mas é um regime que tem boas capacidades bulímicas no sentido de engolir as coisas. E ter muita elasticidade. E se ela for capaz... Sabes que a bulimia, depois de engolir as coisas... Vomita, sim. E se ela for capaz de, ao mesmo tempo, engolir essas extremas-direitas e depois regurgitá-las devidamente, isso não é necessariamente negativo, porque permitiu aos eleitores mostrarem o seu desagrado sem... É a teoria da válvula de escape. Sim, é a teoria da válvula de escape. Eu prefiro a válvula de escape à teoria do ovo da serpente. Alguma delas há de estar certa e eu espero que seja a válvula. O pior de 2025 para o Pedro Mexia foi, portanto, a consolidação dos neoliberalismos. E para continuarmos numa nota negativa e olharmos também para a realidade portuguesa, damos a vez ao Ricardo Araújo Pereira de escolher o melhor deste ano que está a terminar. Há aqui um paradoxo. E o que é que foi mesmo bom para o Ricardo foi o facto de ter havido só uma dissolução do Parlamento. Porquê é que vê nisso um motivo para celebrar, Ricardo? Exato. Carlos, então não é alguma estabilidade, ou seja, nós ficámos com uma dissolução em 2025, uma dissolução em 2024, 0 dissoluções em 2023, dos últimos anos foi o melhor, e outra dissolução em 2022. Conseguimos em 2025, digamos, manter uma tradição, não superar, não batemos o nosso recorde negativo, ficámos por apenas uma dissolução. Melhor do que isto, acho eu, era só se... O que eu desejo para 2026 é 0 dissoluções e, se calhar, 1 ou 2 explicações sobre as dissoluções anteriores. Só para a gente ficar a saber, finalmente, porque é que ocorreram algumas das dissoluções destes anos que passaram. Eu gostava imenso disso. Isso que deseja fica para daqui a uma semana, que fazemos os desejos para o novo ano, que está quase aí ao virar da esquina. Assim, ficamos a saber porque é que o Ricardo vê neste aparente facto negativo, mais uma dissolução, apesar de tudo, o melhor do ano. O que é que lhe parece ter sido a nota dominante do ano político em Portugal, Pedro Mexia? Bem, as duas notas são... uma é uma nota, infelizmente, recorrente, que é a justiça e a saúde. Não, parece que não há como. Então a justiça está, realmente, com todos os episódios que já aqui comentámos, num estado bastante lastimável. Mas talvez a coisa mais importante seja, e por isso é que eu não sei se não vai haver uma dissolução,
ou pelo menos, ou dito de outra maneira, se o mandato vai terminar do atual governo, é porque esta navegação variável, que nunca tinha acontecido exatamente desta maneira, ou pelo menos com estes agentes e com estes atores políticos, não sei se é passível de durar uma legislatura, porque a possibilidade de fazer vai e vem entre o PS e o Chega tem os seus limites, nomeadamente temporais, não é? Há também substantivos, mas temporais. Não sei se é possível governar assim tanto tempo. Quem diria que foi o protagonista político do ano em Portugal, João Miguel Tavares? Não, acho que foi Luís Montenegro. Isso não oferece grandes dúvidas. Eu tenho aqui salientado muitas vezes que ele parece ser o António Costa do PSD, e isso traduz numa grande habilidade política que até a ver é uma habilidade política para ir gerindo o que aí está e não propriamente para mudar o país. Mas até ver, realmente Montenegro é o protagonista. Está registado o melhor do ano para o Ricardo Araújo Pereira, ainda falta o melhor para o Pedro Mexia e o pior para o João Miguel Tavares. Neste caso, o pior terá sido a morte em abril do Papa Francisco. Porquê, João Miguel Tavares? O Papa Francisco foi uma personalidade muito singular, porque era alguém com sentido de humor, que não é uma coisa que estamos habituados a ver num Papa, e que, ao mesmo tempo, ele tinha uma grande habilidade política, que eu acho que isso muitas vezes não é visto com atenção. Ele não era propriamente um choninhas, um homem santo que andava a espalhar o bem pelo mundo. Ele tinha uma grande habilidade política, mesmo a mexer-se nos corredores do Vaticano, e para mim ele fez algo que é absolutamente decisivo, que é tirou a obsessão sexual do meio da Igreja, porque não se falou praticamente, só se falava, não é? Dos preservativos e dos abortos e tudo isso. Isso foi retirado e incidiu as suas críticas naquilo que é o clericalismo, ou seja, virou-se para dentro da Igreja e a dizer, olha, esta Igreja não vai a lado nenhum enquanto no seu centro estiver o funcionamento do Vaticano e aquilo que é a hierarquia da Igreja. E nesse aspecto foi um Papa absolutamente revolucionário e a sua morte abre um vazio, porque é muito difícil, acho que nas próximas gerações, aparecer alguém com o seu perfil. Partilha a opinião de João Miguel Tavares, Pedro Mexia, ou vê no Papa Leão XIV um substituto à altura do Papa Francisco? Não, partilho substancialmente a importância do Papa, que Francisco teve a ver com a sua personalidade, com a sua origem também. Aliás, é quase indissociável, ou em certa medida indissociável, ele ser argentino, isto é, não ser mais um dos mesmos países de que habitualmente tem, onde habitualmente... Quer dizer que Leão XIV até agora lhe está a aparecer aquém desse legado? Não, essa é a segunda parte. E, portanto, eu concordo com o impacto que teve na Igreja e fora da Igreja. Não me lembro de um Papa ter concitado tanta simpatia fora da Igreja. Umas pessoas dizem, isso não importa, mas eu acho que importa, porque isso também é uma força atuante no mundo. O Papa atual é um Papa mais discreto, claramente, menos carismático, mas tem feito coisas bastante acertadas, nomeadamente uma das últimas que eu valorizei muito e que não teve grande impacto fora dos Estados Unidos, mas foi uma rabecada, acho que não é o termo eclesiástico, mas uma grande rabecada aos bispos americanos dizendo, então, mas o cristianismo tem sempre falado do acolhimento aos migrantes, e agora os senhores bispos e os senhores cardeais americanos estão a apoiar as políticas, não é a apoiar o Trump, podem apoiar o Trump naturalmente, mas estão a apoiar as políticas anti-imigração do Trump, e os bispos ficaram um bocadinho apalpados, se é que se pode utilizar esta expressão neste contexto. Ricardo Araújo Pereira, tem preferências a nível pontifício? Não necessariamente, Carlos. Eu, claro que tenho um fraquinho pelo anterior a este, porque me convidou para ir ao Vaticano. Os outros todos, desde que eu sou nascido, nem o Paulo VI... Mostrando uma falta de critério. O Paulo I mal teve tempo para formular o convite. Sim, exatamente. Mas é um critério. Mas eu tendo a preferir o Papa que irrita mais os crentes. É o que eu gosto mais. Porque o próprio Jesus irritava. Não é? Aquela coisa de, Senhor, eu gostaria muito de o seguir, o que é que eu hei de fazer? Então, larga todos os teus bens e segue-me. Esse é um tipo de conselho que não costuma ser bem aceito por parte do cristianismo caviar, que é uma coisa de que se fala pouco. Os cristãos caviar não são muitas vezes referidos, mas deviam ser mais. A morte do Papa Francisco foi o pior para o João Miguel Tavares em 2025. O melhor para o Pedro Mexia foi
a imprensa, nacional ou internacional? Ou o facto de ainda existir? O facto de ainda existir. Ou seja, esta distinção, por assim dizer, parece irónica, porque as notícias que nós vamos tendo não são positivas, incluindo as portuguesas, nomeadamente a ideia de o interior ficar sem distribuição de jornais em papel, etc. Agora, refere-se à imprensa em papel ou também já conta com a imprensa, não, a imprensa toda, eletrónica? Toda a imprensa. Porque, na verdade, por mais que as pessoas falem disto ou daquilo, da imprensa falsa, das fake news, a imprensa falsa, etc., nós chegamos ao fim de um ano e se fizermos um trabalho sobre, por exemplo, um trabalho num jornal, ou se publicarmos sobre o que aconteceu neste ano, as nossas fontes são fontes jornalísticas, isto é, feitas à maneira antiga, com trabalho de terreno e não só de secretária e telefonemas, com fontes a dizerem coisas diferentes, e isso, apesar de tudo, tendo em conta que se diz que o jornalismo é o primeiro rascunho da história, apesar de tudo, o jornalismo não morreu e por cada caso, e há muitíssimos casos de mortes de jornais e de problemas de circulação e de vendas. Temos o caso extraordinário do New York Times, que teve um renascimento grande com o trumpismo, e apesar de tudo, eu sinto hoje, talvez, pela sensação de ameaça, uma espécie de prazer redobrado, não vou dizer proibido, mas uma espécie de prazer redobrado com a imprensa, porque a gente vai à net e vê coisas que não há. Nós temos a experiência neste programa que é sempre vermos uma coisa e isto será verdade, não é? E eu, em princípio, num jornal, pelo menos um jornal que eu tenho por credível, não ponho essa hipótese. Às vezes jornais credíveis publicam coisas que são falsas. Mas é bom ainda termos um porto de abrigo. Sim, um jornal, uma imprensa como referência, parece-me uma boa ideia. Ainda lê jornais em papel, Ricardo Araújo Pereira? Leio, Carlos, mas confesso que leio mais em digital. Leio muito mais no digital do que li em 1990, por exemplo. Isso não há dúvida. Mas tenho uma... Lá está, essa é a parte positiva disto, destas gigajogas tecnológicas, que é eu tenho uma aplicação que me oferece, quer dizer, eu pago, mas que me dá acesso a milhares de jornais do mundo inteiro. Chama-se Press Reader, que é bastante mais fácil com os nossos espectadores e ouvintes, de forma a que não fique só para nós o conhecimento dessa plataforma. E lês o cornetim de Riad? Todos os dias, o cornetim de Riad. A corneta de Riad é aquela que eu mais... Até porque goza de uma liberdade muito grande. Exatamente. Ainda poderemos estar a ter uma conversa como esta daqui por um ano, ou a imprensa está a caminho de se tornar uma relíquia do passado? João Miguel Tavares. A imprensa em papel? Sim, em papel. Eu acho que ela não irá desaparecer, mas ganhará o estatuto do vinil. Vai ser uma coisa... Gourmet. Vai ser gourmet, sim. Vai ser para happy few. Isso é em todo lado. Eu ainda agora estive em Nova Iorque e também aí temos ainda um jornal poderosíssimo como o New York Times, mas a verdade é difícil de encontrar. É preciso saber onde o encontrar, porque os quiosques de rua desapareceram como... Às vezes estão lá a vender gigajogas, mas também já vendem, praticamente não vendem jornais. Portanto, isso é um fenómeno comum. O jornalismo, claro que não desaparecerá, e parece-me que o papel tem que ser tem que ficar para as histórias boas e requintadas, e acho que essa evolução, e longas, acho que essa evolução tem que acontecer. Começámos pela figura do ano para o Pedro Mexia e terminamos com as figuras do ano para o João Miguel Tavares e para o Ricardo Araújo Pereira. Começamos pelo Ricardo. A humorista Joana Marques. De que modo é que o processo ganho de Joana Marques aos anjos define o ano de 2025, Ricardo Araújo Pereira? Já a Joana Marques foi convidada pela figura do ano de que falámos há pouco, ou pelo momento triste do ano, não é? Pelo protagonista do momento triste do ano. E, portanto, tudo isto faz sentido. E eu acho que aquele processo absurdo foi muito significativo, porque é uma demonstração do ar do tempo, não é? As pessoas acharem... Há uma boa quantidade de pessoas que acham que aquilo que pode ser dito é muito mais, digamos, tem uma ideia muito mais restritiva disso do que a lei diz, e é só por isso que um processo absurdo como este pode chegar ao ponto a que chegou.
A sentença também foi excelente, porque entre a pretensão de 1 milhão de euros e 0 euros foi realmente muito pedagógico. Mas eu queria falar também do fim do spam cartoon. Não sei se lembram houve um ministro que ligou para a RTP por causa de uns bonecos. Esses bonecos agora acabam, a RTP acabou com eles, enfim, deu primeiro... Quer dizer, não quero ser injusto, mas o certo é que entre a chatice e o fim passou, digamos, um tempo higiênico. Eu não sei se foi por causa disso ou não. Estamos num momento em que há outro ministro que está muito irritado com a RTP e está a fazer declarações públicas sobre coisas que a RTP fez que não lhe agradaram. E no outro dia saiu uma notícia também que eu temo que tenha passado relativamente despercebida, que é o Seixas da Costa e o Eduardo Sintra Torres foram condenados em Portugal e agora receberam indemnizações do Tribunal Europeu dos Direitos... Aliás, receberam indemnizações do Estado português. Nós todos pagamos porque o Estado português erradamente os condenou aqui por causa de um ter chamado javardo a um treinador de futebol. Pelos vistos, há tribunais portugueses que acham que isso é impossível. E o outro, já não sei o que é que foi, mas foi outra coisa que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse não. Está escolhida a figura do ano prolixamente, com muitos outros nomes à mistura. A figura do ano para o Ricardo Araújo Pereira é a humorista Joana Marques. Resta-nos a fechar a escolha da figura do ano pelo João Miguel Tavares, que elege a cantora espanhola Rosalía. Já era fã ou viu agora a Lux? Não, já conhecia bem a Rosalía desde os tempos do Malamente, e o álbum anterior dela é também um álbum extraordinário, mas este álbum Lux é realmente um álbum especial, e como estamos à altura de Natal, há uma espiritualidade que eu sinto muito à minha volta que está a retornar, ainda que não de uma maneira tradicional, não é? As pessoas não passaram todas a ir à igreja ao fim de semana. Mas essa espiritualidade é uma coisa que sempre me interessou ao longo da minha vida e que eu sempre senti que, sobretudo não é o caso do Ricardo Araújo Pereira, que é um ateu apreciador da Bíblia, mas existe uma espécie de discurso mata-frades em que a espiritualidade e a religião é arrumada na prateleira das coisas velhas que a ciência, com a sua tendência para tudo esclarecer, tornou ultrapassada. E a verdade é que isso não é assim. E que o mundo desespiritualizado é um mundo mais pobre. E é extraordinário que uma cantora como a Rosalía venha com um álbum como o Lux neste tempo, porque é um álbum conceptual que presta uma grande homenagem à música clássica e até à música sacra, com canções inspiradas em geografias de santas. Portanto, tudo o que parece longe do mundo em que vivemos e até deste mundo do Spotify, de canções, de álbuns fragmentados em que só se ouve uma ou dois temas. E aquilo que ela exige ao ouvinte é realmente extraordinário. Isso mostra que os grandes artistas estão-se a borrifar para o tempo em que vivem e conseguem ver mais longe. E a maneira como o disco está a ser acolhido é extraordinária e dá-me esperança para o futuro. E como eu sou um homem otimista que gosta das esperanças do futuro, eu queria muito trazer para aqui a Rosalía, até porque nós realmente só falamos de livros, e aqui está também uma obra-prima que vale muito a pena ser ouvida. Com a luz de Rosalía se conclui a última emissão do ano 2025. Voltamos a encontrar-nos daqui por uma semana, já depois das passas e dos desejos, já em 2026. Ou a qualquer altura, em podcast, estamos lá sempre e voltamos com os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas entradas.